Fala galera, tudo bom com vocês? Desculpa pela última aula, tava me adaptando ainda, vendo um pouquinho como que eu ia gravar, como que ficava melhor. E como foi tudo muito em cima da hora, então ficou um pouquinho meio prejudicado. Assim. Essa eu pretendo vir pra melhorar e falar assim, pô professor, agora foi uma aula até que decente. Beleza? Então, vamos lá. A gente terminou a última aula, para quem assistiu, espero que vocês assistam lá, vão lá assistir, beleza? A gente terminou falando sobre os óxidos, então a gente comentou tudo de óxidos em relação a óxido iônico, covalente, importância dos óxidos, nomenclatura e N coisas diferentes, beleza? E agora a gente vem com uma partezinha que é um pouquinho mais importante, beleza? Então a gente vem para falar sobre os óxidos em relação às reações, tanto dos óxidos quanto dos peróxidos, que a gente já viu o que é também, beleza? Então, ó, primeira coisa, classificação dos óxidos. Tem a classificação de iônico e covalente, beleza? Mas essa é uma classificação que é mais importante para a gente em relação às reações, beleza? Então a gente tem os óxidos que eles dependem de dois tipos de coisa para poder relacionar, para poder classificar. Então, ó, preciso primeiro saber da reação dele em água, então em meio aquoso, e eu preciso saber em relação a isso, eu preciso olhar o comportamento dele em contato com ácido e base, beleza? Não é corona, calma. Então, ó, em contato com o ácido e com a base. Se eu souber essas duas coisas, eu consigo entender que tipo de óxido ele é. Professor, quais os tipos que tem? Bom, a gente tem esses aqui. A gente tem os óxidos ácidos, óxidos básicos, anfóteros, neutros e os óxidos duplos, que a gente já teve uma noção. Beleza? Então vamos lá. Primeiro são os óxidos ácidos, galera. Então, ó, por que óxidos ácidos? Cuidado não confundir com oxiácidos. Beleza? São os óxidos ácidos. Continuam sendo óxidos. Finalzinho O binário. Beleza? Então, ó, primeiro, todos eles têm o caráter covalente, certo? Porque todos são... tem caráter covalente porque todos são feitos com ametais, beleza? Então todos eles são feitos com ametais, então por isso do caráter covalente. É um ametal mais oxigênio, que é outro ametal, beleza? Galera, aqui a gente tem alguns exemplos, CO2, SO2, N2O5 e por aí vai, beleza? E lembra que, primeiro, as indústrias liberam bastante desses gases ácidos, que vai acarretar no que a gente comentou na aula passada, que era chuva ácida, beleza? A chuva fica ácida por causa desses óxidos ácidos, por culpa desses óxidos ácidos, beleza? E a gente tem isso aqui, galera. Isso é importante pra gente, beleza? Que é o óxido ácido reage com água e, claro, ele vai formar um ácido, beleza? Então o óxido que tem característica de ácido, ele reage com a água e forma o próprio ácido. Se em água ele forma o próprio ácido, se eu reagir esse óxido ácido com uma base que está diluída, que tem água na solução dela, eu vou formar sal e água. Porque a gente viu que ácido mais base forma sal e água, beleza? Então se eu tenho um óxido ácido, se ele reagir com uma base diluída com água nela, ele vai formar ácido, ele vai formar sal, ele vai formar água, beleza? Então lembra disso e toma cuidado. Outra coisa, se ele reage com água e forma um ácido, o pH tem que ser menor que 7, beleza? Se eu pingar fenolftaleína, ele vai ficar incolor, porque ela fica rosada, avermelhada, com base, com ácido incolor. Fechou? Só para deixar as reações aqui para vocês, então eu tenho um exemplo do SO2, quando ele reage com a água, ele forma o ácido sulfuroso, não sulfúrico, sulfuroso, beleza? E o SO2 reagindo com o NaOH, uma base aquosa, ou seja, que também tem água, ele vai formar o ácido, ele vai reagir com a base e ele vai formar sal e água, beleza? Então, sem segredo nenhum pra gente até agora, fechado? Eu tenho a formação do ácido, eu tenho a formação do sal, dependendo com quem eu tô reagindo, beleza? Galera, isso é importante pra gente, que geralmente a gente vê esse nome, mas não associa. Anidrido. Então, ó, os óxidos ácidos também são chamados de anidridos de ácido. Agora sim, os oxiácidos, eles conseguem voltar a mostrar a fórmula do óxido se eu tirar uma molécula de água dele, beleza? Se eu tirar uma molécula de água da molécula do ácido,
beleza? Eu desidratar ele. Então, ó, presta atenção. Se eu fizer isso com um ácido, eu chego num óxido ácido referente a ele. Senhor, como assim? Presta atenção que eu vou mostrar um negocinho pra vocês. Calma aí que ainda é uma loucura isso aqui. Então, ó, presta atenção. Se eu mostrar pra vocês um negocinho aqui, ó, eu tenho. Se eu pegar, por exemplo, ó, vamos pegar o H2CO3. H2CO3. A estrutura dele era aquele C, dupla O, o OH, dativa O, e aqui ele tem um Hzinho que eu já estava rabiscado aqui, vou rabiscar por cima para não perder tempo com a borracha. Então eu tinha essa forma, beleza? Quando eu vou transformar em água, eu tenho o que, galera? Presta atenção. Calma aí. CH é aqui, ó. OH, perdão. Então, ó, continuando. Eu tenho essa fórmula aqui, fechado? Se eu pegar e eu quiser tirar uma água, presta atenção. Eu vou tirar o H e o O daqui. Eu vou tirar o Hzinho daqui de baixo, beleza? E eu vou recortar isso aqui. H com H, H2. Juntar com o O, eu tenho a água que eu tirei. Se eu desidratei meu ácido, meu H2CO3, eu vou formar o óxido. Ou seja, quem sobrou é o 2Os e o C é o CO2. Então, o CO2 é o óxido ácido referente ao ácido carbônico. Então, ele é o anidrido desse ácido carbônico. Ele é o anidrido carbônico. Então, ele é o ácido que perdeu uma molécula de água e virou um óxido ácido, ou um anidrido. Beleza? Só para não passar em branco, se fosse, por exemplo, um pouquinho diferente. Então, ó, fosse o HNO3. Galera, estrutura do HNO3. Ele é um N, dupla O. Ele tem uma dativa aqui com o O. E aqui ele tem o OH. Beleza? Dá para eu tirar uma água daqui? 20 segundinhos você pensar. Pronto, tá ótimo. Ó, você pode pausar e esperar 20 segundos. Mas, ó, eu tenho um H só e a água demanda 2 Hs. Beleza? Então, o que eu preciso fazer aqui? Ah, senhor, não vou tirar água. Não. Ah, senhor, vou tirar um H só. Não. Você vai duplicar a molécula. Então, você vai ter o H, O, N, dupla O e a dativa. Aí você consegue. Você vai tirar um dos OHs e o H do outro. Beleza? Se eu juntar esses dois, fica igual ao de cima, eu formo água. Certo? E se eu juntar o que sobrou, essa ligação do O aqui junta com essa ligação do N aqui. Beleza? Eu tenho 2, 4, 5 Os e 2 Ns. Então, o anidrido referente ao ácido nítrico é o N2O5. Beleza? Então, anidridos são os óxidos ácidos, ou seja, você tem a formação desse óxido ácido pela desidratação de um oxiácido. Beleza? Um pouquinho confuso, mas vai que vai. Galera, se eu continuar isso aqui, então vamos lá. Continuando. Muito obrigado, mesinha. Então, essa é a desidratação. Se eu for para frente, óxidos básicos. Então, óxidos básicos vão ter as características opostas dos óxidos ácidos. Então, se um era covalente, o outro vai ser iônico. Se um tinha só metal, agora tem um metal junto. Se antes reagia com água e formava ácido, agora vai reagir com água e vai formar base. Se antes reagia com base e formava sal e água, o óxido básico vai reagir com ácido e formar sal e água. Então é tudo ao contrário. Beleza? Se formava o anidrido ácido, o anidrido do óxido pelo ácido, aqui vai ser desidratação da base. E por aí vai. Beleza? Então, ó, só para exemplificar, por metais, geralmente família 1A e família 2A. A gente tem alguns exemplos, então óxido de sódio, óxido de bário e por aí vai.
certo? E resultante da desidratação das bases que a gente tinha comentado. Fechou? Um exemplo aqui do dia a dia da gente é a cinza do cigarro, cinza de carvão, beleza? Nela tem óxido de potássio, beleza? Como a gente sabe que tem, como que a gente descobre? A gente pinga umas gotinhas de fenolftaleína. Lembra a fenolftaleína que a gente fez lá na sala, que em base ficava rosado, em ácido ficava incolor? Se a gente pingar, nela tem água. Se a gente olhar, ó, óxido básico com água forma base. Então esse K2O, esse óxido de potássio, ele formaria o hidróxido de potássio. Base em contato com fenolftaleína, fica rosa. Então ficaria mais ou menos desse jeito aqui, ó. Beleza? Então, só para exemplificar, claro, se eu tenho reação com água formando base, o pH vai aumentar, obrigatoriamente. Então vai aumentar o pH, vai ser maior que 7. Beleza? pH básico. Galera, só para exemplificar para a gente aqui então, eu tenho óxido de sódio mais água, hidróxido de sódio. Beleza? Óxido com água formando base. Então ele é um óxido básico. Óxido reagindo com ácido e formando sal e água, então ele é um óxido básico, porque ele está reagindo com sal e fazendo a mesma função que a base teria. Beleza? Então, ó, só exemplificações que a gente já tinha. Certo? Continuando. Galera, anfótero seria uma palavra nova, mas a gente está vendo isso de novo. Beleza? Não é tão nova mais assim. Mas o que é o anfótero? Ah, senhor, ele é o que não reage com ácido em base? Contrário. Ele reage com ácido e reage com base. Depende, certo? Depende do que eu estou reagindo. Só que uma coisa que eu posso afirmar para vocês é que, primeiro, ele não reage com água. Não reage com água. Ele pode reagir com ácido e com base. Independente do que ele reaja, ele vai formar sempre isso aqui, ó, sal e água. Independente se é ácido ou se é base. Senhor, como assim? Lê aqui em cima, ó. Óxidos anfóteros comportam-se como óxidos ácidos na presença de base e óxido básico na presença de ácido. Beleza? Então ele se comporta do jeito que comportaria um óxido ácido e ou um óxido básico. Beleza? Depende do que você está adicionando. Aqui a gente tem alguns exemplos de óxidos anfóteros, principalmente óxido de zinco e óxido de alumínio. Beleza? Aqui eu só mostrei o carro porque a ferrugem aqui é por óxido de ferro 3, que também é anfótero. Beleza? Sim. Continuando. Essa tabelinha é importante pra gente. Então, ó, o óxido anfótero, se ele reagir com ácido, ele forma sal e água, porque ele se comporta como uma base. Se ele reagir com uma base, ele se comporta como um óxido ácido. Então, ele forma sal e água do mesmo jeito. Beleza? Ah, e água, senhor? A água não reage. Beleza? Aqui a gente tem os exemplos só para não passar batido. Então, eu tenho óxido de zinco, óxido de alumínio, reagindo com ácido, formando cloreto de zinco ou cloreto de alumínio. Beleza? Além da água. Então, não fugiu de nada do que a gente falou até agora. Beleza? Certo? Continuando. Só a tabelinha de novo e o exemplo com a base. Então, eu tenho óxido de zinco e óxido de alumínio reagindo com hidróxido de sódio, certo? Que é uma base. E a gente forma... E presta atenção aqui, a gente já viu isso aqui. Primeiro, isso aqui é um sal. Senhor, por que é um sal? Presta atenção. Óxido tem que ter 2 elementos. Aqui eu tenho 3 elementos. Ah, senhor, mas terminou com um O. Não tem importância. 3 elementos já não pode ser óxido. Então eu sei que isso é um sal. E olha que mais bonito. Isso aqui está formando um sal duplo. Porque eu tenho 2 cátions no mesmo sal. 2 cátions no mesmo sal. Então eu estou formando, além de sal e água, eu estou formando um sal que a gente chama de sal duplo. Beleza? Então tá ali nosso sal duplo ou sal misto. Fechado? Então quando eu reajo um óxido anfótero com ácido, ele forma um sal normal. Com base, ele forma um sal misto. Beleza? Fechou? Continuando. Esse é o modo geral que a gente tem. Então, de modo geral, a gente tem os óxidos básicos. Então, quem está junto com o O, que forma óxido básico, é aqui, ó. Mais família 1A, família 2A e uns metais do meio aqui. Se a gente pegar esse lado aqui dos ametais, então a gente tem os óxidos ácidos. Aqui está o S, o N, o P, a gente tem o cloro, beleza? Então estão nessa região. E o óxido anfótero, beleza? Ele tem mais essa característica de estar aqui na tabela, tem o alumínio que está um pouquinho mais para cá,
beleza? Então ele está mais nessa região aqui, fechado? Não é regra, mas é uma grande ajuda se vocês olharem a tabela periódica. Fechou? Galera, óxidos neutros. O que são óxidos neutros? Galera, os neutros são aqueles óxidos que não reagem com nada. Que se cair a gente vai fazer assim, ó. Vamos time, beleza? Então ele não reage nem com ácido, nem com base, nem com água, beleza? Então se a gente olhar, ele não reage com nada, fechado? Lembra que os nomes dele podem ser tanto óxido neutro quanto óxido inerte e óxido indiferente. Esses dois são mais incomuns, beleza? É muito mais óxido neutro, mas saibam que há outros nomes. E claro, eles são compostos covalentes, eles são formados por ametais. Senhor, como que eu sei? Porque você tem que saber os três. Esses três são os únicos óxidos neutros que a gente tem. Monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de nitrogênio. Então, óxido nítrico e nitroso. Beleza? São os três que a gente tem que eles não são nada, nem ácido, nem básico, nem anfótero. Eles são neutros. Fechou? Aqui tem um exemplo do dia a dia, o óxido nitroso ou óxido de dinitrogênio, beleza? Monóxido de nitrogênio, que ele é usado como anestesia em cirurgias, beleza? Ele é o que a gente chamava de antigo não, porque ainda é chamado, é conhecido, mas ele era o que o pessoal usava bastante antigamente como gás do riso, beleza? O pessoal ficava doidão por causa do gás do riso. Depois descobriu-se as propriedades anestésicas dele e eles levaram mais para esse lado das cirurgias e anestesiantes, beleza? Mas ele é um exemplo de óxido neutro que tem aplicação na indústria farmacêutica, na indústria médica, na medicina, beleza? Sim, lembra desse detalhe, hein? Não reage com nada que seja ácido, básico ou água. Fechou? Galera, para a gente ver o finalzinho, os óxidos duplos, beleza? Talvez a gente já tinha dado uma olhada, mas tá ali, formado por ligação iônica e tem que ser por metais com NOx diferentes, aqueles NOx variáveis. Então a gente tem a formação deles, se eles são iônicos, eles reagem com ácido, beleza? Porque o ácido que é o covalente, reage ao contrário, certo? Então eles reagem com ácido e vamos pegar e olhar, por exemplo, o ferro. Tem o ferro 2 e o ferro 3. Se eu pegar o ferro 2 e reagir com ácido, ele tem que formar um sal e uma água, beleza? Só que eu também tenho o ferro 3, que pode reagir com ácido e formar outro sal e outra água. Se eu olhar certinho, eu tenho o composto que chama magnetita, que é o Fe3O4, esse aqui, beleza? Esse Fe3O4, se ele reagir com ácido, ele forma os dois sais, beleza? Então é isso que ele fala, produzindo dois sais. Ele produz o sal referente a um óxido e o sal referente ao outro óxido, beleza? Então a gente tem aqui os dois sais. Magnetita de exemplo para vocês, vocês cansaram de ver em física já a propriedade ferromagnética e tudo mais. Beleza? Galera, reações com peróxido para a gente terminar. Beleza? Combinado? Qualquer coisa, pausa um minutinho, toma água, beleza? Fica tranquilo. Então, ó, os peróxidos é a mesma ideia de trás, beleza? Então, peróxido de metal reage com água e produz base, porque peróxido de metal, certo? Se ele reagir, se ele é metal, ele vai formar uma coisa que é iônica. E iônico não é ácido, iônico é base, beleza? E formaria água, só que a gente está falando de peróxido, então forma peróxido de hidrogênio, água oxigenada, H2O2, beleza? E se a gente reagir com ácido, ele forma sal e peróxido do mesmo jeito, só que, ó o detalhe, ó, N2O2, peróxido de sódio, reagindo com água, eu formo hidróxido de sódio, então peróxido com água está formando uma base, e peróxido de hidrogênio no caso. Então é como se fosse o H2O que sempre forma, só que para o peróxido é o H2O2, beleza? E óxido de sódio, peróxido de sódio, perdão, reagindo com ácido forma um sal, beleza? O Na com o Cl forma um sal e forma um H2O2. Beleza? Então, reação com peróxido sempre forma o H2O2 e do resto depende se é com água ou se é com ácido. Beleza? Então, ele reage com água e vai formar a base, ele reage com sal, ele reage com a base, ele reage com o ácido, perdão, e ele forma o sal e sempre o peróxido de hidrogênio. Beleza? Sim, ó, então tá aqui representadinho para vocês, depois vocês dão uma pausadinha, dão uma checada e vai que vai.
Galera, lembra desse detalhe que o H2O2 ele sofre decomposição na temperatura ambiente, tanto em temperaturas elevadas, então isso decorrente da luz, beleza? Então por isso ele é guardado em frascos opacos e tudo mais, que a gente já comentou. Galera, por hoje é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha melhorado o jeito de gravar, certo? Que da primeira vez ficou meio chato, ficou muito longo, etc. Eu tentei gravar um pouquinho menor, com a minha cara, para estar aqui para vocês, beleza? Se cuidem, tenham uma boa semana, certo? Estudem, continuem estudando, continuem no ritmo, continuem na pegada, vamos que vamos, beleza? Se cuidem, não saiam de casa e vamos, que é tudo nosso, beleza? Uma ótima semana, um abraço, um beijo no coração de vocês. Fechou?